semana, iniciando aí nossa segunda-feira, dia 14 de junho de 2021, né? E essa semana inteirinha nós vamos fazer verificação de aprendizagem, ou verificações de aprendizagem. O que isso quer dizer? Seria mais ou menos uma prova, só que obviamente, né, ela é um pouco mais aberta porque vocês estão em casa. E é por esse motivo que eu coloquei até um comunicado aqui para vocês. Eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, porque nessa verificação de aprendizagem, eu quero saber o que vocês aprenderam. Eu quero saber o que vocês já sabem. Para a partir daí, né, a gente construir novas pontes para novos aprendizados, né? Ou ainda continuarmos aí traçando novos objetivos até que vocês conquistem o aprendizado das disciplinas, das matérias que nós vimos até o momento, tá? Então, diz assim, nessa semana irei trabalhar atividades avaliativas remotas com os alunos e alunas. E aí é um comunicado para os pais responsáveis, né? Peço que deixe as crianças responderem sem auxílio, ou seja, sem dar as respostas, para que eu avalie a situação de cada uma. Fiquem tranquilos. Nesse primeiro momento não tem peso, não tem nota, tá? E sim trata de uma verificação diagnóstica, ou seja, para eu saber que nível que vocês estão, tá bom? E aí nós temos aí o nosso primeiro textinho, que hoje a nossa verificação de aprendizagem é de língua portuguesa. E aí tem uma fábula, a formiga e o trigo. Durante a colheita, um grão de trigo caiu no solo. Ali ele esperou que a chuva o enterrasse. Então surgiu uma formiga que começou a arrastá-lo para o formigueiro. Por favor, me deixe em paz, protestou o grão de trigo. Mas precisamos de você no formigueiro, disse a formiga. Se não tivermos você para nos alimentar, vamos morrer de fome no inverno. Mas eu sou uma semente viva, reclamou o trigo. Não fui feito para ser comido, eu devo ser enterrado no solo para que uma nova planta possa crescer a partir de mim. Talvez, disse a formiga, mas isso é muito complicado para mim. E continuou a arrastar o trigo. Ei, espere, disse o trigo. Tive uma ideia. Vamos fazer um acordo. Um acordo? Disse a formiga. Perguntou a formiga. Isso mesmo. Você me deixa no campo e no ano que vem eu lhe dou 100 grãos. Você está brincando, disse a formiga descrente. Não, eu lhe prometo 100 grãos iguais a mim no próximo ano. 100 grãos de trigo para desistir de apenas um? Disse a formiga desconfiada. Como você vai fazer isso? Não me pergunte, respondeu o trigo. É um mistério que não sei explicar. Confie em mim. Eu confio em você, disse a formiga, que deixou o grão de trigo em seu lugar. E no ano seguinte, quando a formiga voltou, o trigo tinha mantido a sua promessa. E aí é uma fábula, né, de Esopo, do livro aí do Andersen, né, Tolstói e muitos outros. Muito bem. Então aqui conta a história de uma formiguinha que achou a semente de um trigo, né? Ela ia comer a semente, mas a semente a convenceu de implantá-la para que ela desse mais 100 grãos aí, né? Então vamos lá para as questões. O grão de trigo caiu em solo esperando que... Aí você vai ler as alternativas e vai ver qual que se adequa mais e vai assinalar, tá? O desentendimento entre os personagens da história inicia quando... São 4 alternativas, você vai ler direitinho e vai assinalar só uma, tá? 3. Quando a formiga diz ao trigo, você está brincando, ela... Você vai ver qual a alternativa aí que dá pra gente fazer esse link aí, com o que ela quis dizer com você tá brincando, né? 4. A formiga resolve deixar o grão em seu lugar, porque... Por que a formiga desistiu de levá-lo lá para o formigueiro e deixou ele ficar no campo? 5. Quando o autor diz, o trigo tinha mantido sua promessa, podemos entender que o trigo... O que aconteceu com esse trigo? Ele continuou sendo uma semente? 6.
Essa história trata principalmente de um acordo baseado em... É fácil, né, gente, esse daí. 7. Quais são as personagens do texto? Aí, muito fácil. Inclusive, né, sem querer eu coloquei aí a resposta, mas não tem problema. Eita. E aí eu deixei, olha lá, o 7 e 8 com a resposta, mas é nada. Qual dos personagens aparece em primeiro lugar? Muito fácil. Também só para dar uma ajudinha, né? Releia os parágrafos 2 e 3. A. Quem apareceu na história? O que ela fez? Para onde ela se dirigiu? Então, vocês vão voltar lá no texto, ler de novo, né? O parágrafo 2 e 3 para saber aqui. 10. Explicação. O grão de trigo, a formiga, para não... o grão de trigo deu à formiga o que para não ser levado lá por formigueiro? 11. O grão de trigo sugeriu alguma coisa à formiga? O que foi? 12. O que a formiga achou da proposta do grão de trigo? 13. A formiga teve a oportunidade de saber se o grão de trigo cumpriu sua promessa? Então, aqui não basta você dizer sim ou não. Você tem que colocar a resposta sim ou não e ainda justificar, explicar o porquê, tá? E aí, a questão 14 e 15 vai trabalhar a ortografia. Então, vai lá. Separe as sílabas abaixo e classifique de acordo com os números de sílabas. Então, aqui são palavras que eu retirei do texto. E aí, vocês vão separar essas sílabas, tá? E aí, vão me dizer se elas são monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Nós já vimos isso, né? E aí, na 15ª diz assim: leia as palavras abaixo, separe as sílabas novamente e circule a sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte, e classifique-as como oxítona, paroxítona e proparoxítona, que também nós vimos, já fizemos alguns exercícios sobre a identificação da sílaba forte e a posição dela, que vai me dizer se ela é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Vocês tiveram ajuda aí em 2 questões que eu deixei a resposta, certo? Fazendo o meu gabarito, acabei deixando a resposta para vocês aí. Mas as outras eu gostaria que você fizesse sozinho. Leia o texto várias vezes, leia o texto até você entender. Leia, releia, até você ficou com dúvida na questão, pula ela, depois você volta para ela, mas eu quero que você faça sozinho. Vou confiar em você, tá certo? Até porque hoje a nossa fábula é baseada em confiança. Olha que interessante. Não foi utilizada à toa essa fábula. E eu estou confiando em você de que você vai fazer sozinho, sem ajuda, né? Para que a tia possa realmente saber qual é a situação do seu aprendizado, tá bom? Grande beijo e até amanhã. E amanhã nós faremos de matemática, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.